Mário Moura na História. Hoje vamos analisar, estudar e entender um pouco melhor os processos políticos e históricos que levaram à independência do Brasil. Entendendo a independência do Brasil. Esta é a bandeira do Brasil Imperial, a primeira bandeira do Brasil independente. O Brasil Colônia. Costuma-se dividir a história do Brasil em três períodos: o Brasil Colônia, ou Brasil Colonial, de 1500 a 1822; o Brasil Império, de 1822 a 1889; e, por fim, o Brasil Republicano, de 1889 até os dias atuais. Hoje vamos analisar os processos políticos que levaram à transição do Brasil Colônia para o Império. Vamos começar com um fato que irá mudar completamente a história do Brasil colonial e terá uma importância fundamental para o nosso processo de emancipação política, isto é, de independência. No ano de 1808, a família real portuguesa, encurralada por Napoleão Bonaparte, que havia conquistado quase toda a Europa continental, decide fugir para o Brasil. Ilustração da fuga da família real portuguesa para o Brasil. O período joanino. Esse foi um acontecimento único na América. Pela primeira vez, uma colônia abrigava a sede da família real da metrópole. Dom João era príncipe regente no lugar de sua mãe, a Rainha Maria, que estava afastada de suas funções reais desde 1792 por problemas mentais, sendo por isso apelidada de Dona Maria a Louca. Ao chegar no Brasil, a primeira providência de Dom João foi a abertura dos portos às nações amigas, rompendo o pacto colonial, pois uma colônia só podia comercializar com a sua metrópole, o Estado colonizador. Este é Dom João VI. A sua estadia no Brasil ficou conhecida como período joanino. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, foi fundado o primeiro jornal da colônia, a primeira biblioteca, hoje a Biblioteca Nacional, a primeira universidade, a Escola de Cirurgia da Bahia, o primeiro banco, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico e inúmeras obras de urbanização, já que o Brasil passou a ser a sede do Império Português. Com a derrota de Napoleão Bonaparte, o Congresso de Viena decidiu que as nações europeias permaneceriam com as suas fronteiras originais. Dom João, para não precisar retornar, elevou o Brasil de colônia a Reino Unido, com a designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com esse ato, o Brasil deixou de ser oficialmente uma colônia, pois passou a ter os mesmos privilégios que Portugal. Em 1816, com a morte de Dona Maria, Dom João foi coroado com o título de Dom João VI. Aqui uma pintura da coroação de Dom João como Dom João VI, imperador do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. O processo de independência. Em 1820, descontentes com o fato da família real estar tanto tempo no Brasil, exigindo uma constituição portuguesa e pretendendo recolonizar o Brasil, eclode a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução exigiu o retorno imediato do rei Dom João VI e da sua família, sob o risco de perder a coroa. Diante dessa situação política delicada, Dom João decide retornar para Portugal, mas deixa o seu filho herdeiro, Pedro de Alcântara. Por quê? Quadro de Dom Pedro de Alcântara. Vamos analisar o que estava acontecendo ao redor do Brasil. As independências da América Espanhola. Na época, as antigas colônias da América estavam se tornando independentes e se dividiam em inúmeros países menores. Por exemplo, a Venezuela tornou-se independente em 1810. A Argentina tornou-se independente num processo de guerras
entre 1810 e 1816, o Paraguai em 1811 e o Chile em 1818. A vinda da família real portuguesa e os benefícios recebidos após a elevação a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, muito seguramente impediram um processo de independência nesse período. Porém, o retorno da família real e o desejo da Revolução do Porto de recolonizar o Brasil não iriam ser bem recebidos por aqui, pois o Brasil não aceitaria ser rebaixado. Prevendo essa situação e que o desejo de recolonizar o Brasil poderia provocar uma revolução querendo independência, Dom João deixa seu filho com a seguinte orientação: Pedro, se o Brasil for se separar de Portugal, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Dom João estava se referindo aos líderes revolucionários que se espalhavam pelas antigas colônias da Espanha, em especial Simón Bolívar, líder político venezuelano e principal responsável pelas independências das colônias espanholas. As cortes de Lisboa também exigiram o retorno de Dom Pedro, que recusou, evento que ficou conhecido como Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Diante da crescente pressão portuguesa para recolonizar o Brasil, e retornando de São Paulo no dia 7 de setembro de 1822, quando recebe a notícia de que as cortes não aceitariam as decisões brasileiras e ameaçavam de punição todos os que desobedecessem às suas ordens, Pedro não encontra outra alternativa senão a ruptura com Portugal. Nos relatos do padre Belchior Pinheiro: eles o querem, terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e leiro. Dom Pedro era português. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. E continuou: amigos, as cortes querem escravizar-nos e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. O famoso Independência ou Morte aparece em outro relato da independência. Como se vê, existem diversas versões para o momento, mas o fato é que a ruptura efetuada por Dom Pedro tornou o Brasil independente, com algumas particularidades que nos diferenciam muito das outras nações americanas. Aqui, a pintura de Pedro Américo, chamada Independência ou Morte. Essa pintura não é uma forma de retratar de maneira fiel o momento, mas uma ilustração, uma maneira simbólica. Aqui temos a pintura da coroação de Dom Pedro I, imperador do Brasil. Vamos ver as particularidades, então, desse Brasil independente. O Brasil manteve praticamente as mesmas fronteiras coloniais, enquanto os demais países da América Espanhola se fragmentaram em inúmeros países menores. O Brasil manteve a forma monárquica de governo, rei, enquanto as demais colônias aderiram à república, ou seja, escolhiam presidentes. O Brasil manteve um governante que não era brasileiro, pois Dom Pedro era português. Por fim, o Brasil manteve a triste chaga da escravidão, que perdurou praticamente durante todo o período imperial. O Brasil foi a última nação ocidental a abolir a escravidão, que perdurou até o ano de 1888. Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil no exato dia em que completava apenas 24 anos, mas o processo final de independência só se consolidou em 1824. Dom Pedro governou o Brasil por 9 anos, até 1831, quando retornou para Portugal para lutar contra o seu irmão por ter usurpado o trono de sua filha, vindo a falecer em 1834 nesse país. Imitando o pai, deixou seu filho, desta vez brasileiro nato, com apenas 5 anos de idade, para governar o Brasil,
que após um período regencial de também 9 anos, assume o trono em 1840 com apenas 15 anos de idade. Dom Pedro II, como viria a se chamar, governou o Brasil por 49 anos seguidos, até a proclamação da República em 1849. Curiosidades. A nossa bandeira atual é praticamente a mesma do Império, substituindo o brasão imperial português pelo céu azul, com um lema positivista, que explicaremos em outra oportunidade desse quadro. As cores verde e amarelo, ao contrário do que se pensa, não vieram das matas nem do ouro, mas das cores das famílias imperiais do Brasil. O verde é a cor símbolo da Casa de Bragança, da qual pertencia Dom Pedro e a família real portuguesa. O amarelo é a cor símbolo dos Habsburgo, casa da sua esposa Dona Maria Leopoldina da Áustria. O nome completo dela, Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo-Lorena. No centro estava o brasão imperial, rodeado por 2 ramos de plantas que simbolizam a riqueza do Brasil, o tabaco. Observem que é praticamente a mesma bandeira, substituindo o brasão imperial pelo céu do hemisfério sul e o lema positivista que explicaremos em outro vídeo. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado a entender um pouco melhor esse processo de independência e a data que celebraremos no próximo dia 7. Um grande abraço, tchau!